Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando é que você vai estar ouvindo essa aula aqui. Essa aula já é feita após edital. A gente está falando do ISSQN, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o imposto mais importante que o município do Rio de Janeiro vem a cobrar. A Fundação Getúlio Vargas vai ser a nossa banca. E para a gente começar, para você entender como é que é o nosso processo aqui, né? Nós vamos fazer uma engenharia reversa. A gente vai ver coisas que a princípio caem na prova da Fundação Getúlio Vargas e depois a gente vai para a matéria propriamente dita. Com isso, eu faço com que você, por favor, preste atenção naquilo que está sendo, a princípio, estudado por você, principalmente nos tópicos que eu vou, de alguma forma, marcar para você, que são os tópicos mais importantes e que a Fundação Getúlio Vargas gosta mais de cair na prova. Aliás, com isso, nós temos realmente um estudo dirigido, né? Não é uma coisa, a princípio, só você ficar tentando decorar a lei. Na verdade, a gente está buscando aquilo que a banca prefere, aquilo que a banca coloca com mais ênfase nas suas provas. Por exemplo, dentro do que a gente vai estudar agora nesse capítulo, a gente vai falar sobre a incidência e não incidência do nosso ISSQN. Você vai ver que a própria banca gosta de confundir esses dois conceitos de uma forma muito ampla, né, e faz questões uma atrás da outra sobre o mesmo assunto. Então, quer dizer, tem grandes chances daquilo que a gente vai falar agora para você cair na prova dos senhores. Então, presta atenção mesmo nessa aula. O que é a incidência do tributo, professor? É justamente você ter um fato imponível, um fato gerador, uma hipótese de incidência prevista em lei. Basta que ela aconteça no mundo dos fatos, que aquilo faz nascer uma obrigação de pagar o tributo. Então, na idade, já sabemos que no Imposto sobre Serviço nós temos uma lista exemplificativa e exaustiva ao mesmo tempo. Exaustiva quanto aos 40 itens de serviço, porque só podem ser aqueles itens que estão previstos na lista de serviços, segundo o Supremo Tribunal Federal, e exemplificativa, a gente já falou isso na nossa aula da Lei Complementar 116, e exemplificativa quanto aos subitens, quando a expressão e congêneres aparece, ou seja, pode existir alguns outros serviços que a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro possa vir a colocar naquela expressão e congêneres e, a princípio, poderão ser tributados pelo imposto. Então, a incidência está na lista, é serviço prestado por algum contribuinte junto à Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, temos a tributação do nosso ISS. Está na lista, é um serviço prestado, beleza, temos tributo aqui para o nosso município. Mas nós temos também as hipóteses de não incidência, que a gente vai ver mais adiante, e dentre as hipóteses de não incidência são justamente algumas situações excepcionais que a própria Lei Complementar 116/2003 colocou no seu texto e depois as leis municipais acompanham. Então, o Código Tributário do Município do Rio de Janeiro também acompanha as 3 situações de não incidência do tributo. E é interessante, por que eu já falo isso? Já para começar a nossa aula, porque eu já vou na questão, né? A ideia é essa, né? Então, olha só, questão que caiu na FGV 2021. Assinale a opção que indica o fato sobre o qual incide o imposto sobre serviço de qualquer natureza. Então, na idade, ele pergunta sobre a incidência do tributo. Professor, a primeira pergunta que o aluno me faz, eu preciso saber toda a lista de serviços? Eu digo que não. Mas é interessante fazer questões, a gente vai trazer várias delas, inclusive na nossa turma de simulados. É importante você fazer questões para você ver alguns serviços que são preferidos pelas bancas, principalmente pela GV, no caso. Então, qual é o serviço que é preferido? Serviço cartorário, será que é preferido pelas bancas? A banca gosta, né? Serviço de transporte é preferido pelas bancas? As bancas gostam. Então, principalmente a GV gosta. Então, vamos lá. Aqui na idade você não respondeu muito bem a minha pergunta, professor. Eu quero saber se eu preciso saber a lista de serviços de cor. Não vai dar tempo. E não vai dar para você decorar os quase 400 serviços que estão na lista. O que eu quero dizer é isso. Nós temos um vídeo que eu vou deixar à disposição dos alunos e também está no meu canal do YouTube, muito bom, sobre zona cinzenta, ICMS e ISS. Por incrível que pareça, essa zona cinzenta, onde você tem tributação sobre serviços, que ora é municipal, ISS, ora é estadual, ICMS, ela cai bastante em prova, principalmente a cargo dos estados e também a cargo das prefeituras. Então, essa zona cinzenta é importante você conhecer, tá bom? Mas esse vídeo está aí no canal do YouTube. E para quem está fazendo o nosso curso aqui, regular, eu vou puxar ele aqui para o nosso curso, para você ter um acesso informativo a essa informação tão importante. Então, vamos lá para a questão.
Exportação de serviços para o exterior do país, incide ISS. Professor, exportação. Na idade, a desoneração das exportações é um mandamento que, inclusive, a Constituição segue e alguns outros tributos também seguem através de suas leis ou complementares ou ordinárias. Então, é o caso do IPI, por exemplo, a Constituição imuniza o IPI nos produtos industrializados, ou seja, produtos industrializados exportados são imunes ao IPI. O ICMS é imunizado pela Constituição Federal quanto à saída de produtos e serviços, então exportação de produtos e serviços quanto ao ICMS imune, mas o ISS é amparado por uma não incidência prevista em lei complementar nas exportações. Então, se você quiser exportar serviços cujo resultado se dê lá fora, você vai dizer que você está amparado por uma não incidência. Então, está fora. Serviço cuja prestação teve início no exterior do país. Olha só que interessante. O fato de serviço ter a prestação, ter início no exterior do país, não significa necessariamente, pelo menos pela frase que a gente vê, né? Não significa necessariamente que ele, a princípio, vai terminar no Brasil. Ele poderia ter início no exterior e terminar no exterior, e aí não teria nenhuma tributação para o Brasil. Mas o fato de haver uma importação de serviço, sem dúvida, tem tributação para o território nacional. Vou falar de novo. A importação de serviço. Um serviço que é prestado por um prestador estrangeiro, mas cujo tomador do serviço está no país, ou seja, uma empresa brasileira que está sediada no Rio de Janeiro, que contrata um serviço de computação, um programador de computador que está no exterior, lá nos Estados Unidos, ela, quando a princípio recebe o serviço, ela tem um pagamento a ser feito também, que é justamente o pagamento do ISS para a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Então, a importação de serviço é tributada pelo nosso ISS. Isso é muito lembrado na prova, vou falar de novo. Importação de serviços, a banca gosta de cobrar, e é muito lembrado em prova. Entendi. Então, olha só, serviço cuja prestação teve início no exterior do país é a resposta da questão incide o ISS. Valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários. O que é isso, professor? Esse valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários tem tudo a ver com o valor que, a princípio, é recebido, ou, a princípio, é pego, vamos dizer assim, pela pessoa quando ela vai até o banco e, de alguma forma, ela pede emprestado aquele valor. Então, esse valor relacionado ao mercado de títulos e valores mobiliários, o que são títulos e valores mobiliários? São todos os títulos que a princípio valem dinheiro, ações, debêntures, né? Bolsa de valores. Então a gente está falando de alguns valores intermediados com títulos e valores mobiliários, cheque, nota promissória, letra de câmbio também são títulos e valores mobiliários. Tudo isso é matéria de uma importante zona cinzenta que a gente vai falar mais adiante do ISS com o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF federal. Isso está fora do campo de incidência do tributo municipal, porque está dentro do campo de incidência de um tributo federal. A mesma coisa para a letra D, depósito bancário, valor do depósito bancário, valor do principal, que é o valor que você entrou na conta, valor dos juros, que é a remuneração paga pelo uso do seu dinheiro, acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras. Veja, tudo isso está dentro do campo de incidência de outro tributo, que não o municipal, o ISS, mas sim o Imposto sobre Operações Financeiras, como a gente vai ver mais adiante, o IOF. Eu já estou querendo gerar uma circunstância dentro da tua cabeça de você, a princípio, ver que toda a prova da GV a respeito do campo de incidência do tributo, ela vai lembrar das não incidências. Então, a letra C e a letra D são não incidências do ISS. E prestação de serviço em relação de emprego dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros do Conselho Consultivo ou do Conselho Fiscal, né, de sociedades e fundações. Queridos, prestação de serviço com relação de emprego, trabalhador avulso, que é o trabalhador sindicalizado, diretor e membro de conselhos, todos esses têm uma vinculação. E toda vez que houver uma vinculação, eles não estão dentro de uma prestação de serviço onde você é contratado para prestar um determinado serviço. Você não está sendo contratado para prestar serviço. Você tem uma relação de emprego, você é empregador e empregado. Isso é seletista, isso é matéria, né, do direito do trabalho, isso é matéria diferente de uma prestação de serviço onde há uma
autonomia, uma independência. Você pode escolher aceitar prestar aquele serviço ou não. Então, existe um contrato de prestação de serviço, onde, de um lado, você tem um prestador de serviço que é contratado de forma independente, você tem um tomador de serviço que o contrata, pois isso é prestação de serviço tributada pelo ISS. Quando a gente fala em relação de emprego, tem nada a ver com ISS. Então, guarda isso também, isso é uma não incidência do tributo. Então, meus queridos, o gabarito da questão alternativa letra B. Aí você pensa assim, professor, mas isso aí a GV não gosta tanto desse tipo de questão. Para com isso. Acredita no tudão. Olha lá, o que caiu na prova da Prefeitura de Salvador? De novo, o ISS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, é a GV de novo, né? Incide sobre. De novo, olha lá. Valor intermediado a título de... Parece que é a mesma questão, né? Só muda lá a ordem das alternativas. IOF no valor intermediado no mercado de títulos e valores imobiliários. Valores de depósitos bancários relativos às operações de crédito financiadas por instituições financeiras. Principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras. Veja que as três primeiras eu já matei lá, o IOF. Exportação. Exportação de serviços para o exterior do país. É matéria de não incidência. Serviço proveniente do exterior. Estamos falando de uma importação de serviços. Não é verdade, pessoal? Então, a gente consegue perceber aqui, né, de uma forma interessante, que, a princípio, a questão se repete. E é muito interessante a gente ver como que essa questão se repete. Então, quando você vai estudar comigo daqui a pouquinho, tudão a respeito disso, você vai falar para mim, essa parte aí, a banca gosta muito. A banca gosta muito, meu querido. Engenharia reversa, eu estou vendo que a banca gosta muito e que a banca gosta, nós adoramos. É assim que funciona. A banca gosta, nós adoramos. Firme no propósito. E aí, o que acontece? Vamos ver mais questão. Outro tipo de questão sobre incidência do imposto. Olha essa aqui que caiu na prova, né, do titular de Serviços de Notas e Registros, também da Fundação Getúlio Vargas. Acerca do tributo, espécie de imposto, incidente sobre atividade notarial, os cartórios, marque verdadeiro ou falso, e em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Na verdade, eu peguei só uma das alternativas. Ele fala assim, incide ISSQN, imposto sobre serviços de qualquer natureza, sobre as atividades públicas delegadas, tais como serviços notariais, uma vez que estes não são obrigados pela regra de imunidade recíproca. Aqui cabe eu falar uma coisinha para vocês. Se você nunca ver um tipo de questão como essa, você não vai entender que, de vez em quando, caem questões a respeito da lista de serviços. É uma questão muito comum. Então, além daquele vídeo lá sobre a zona cinzenta, ISS e ICMS, que normalmente cai na prova, tem alguns serviços que são preferidos, até por questões jurisprudenciais. Abre um parêntese aqui para você. A Banca Fundação Getúlio Vargas está dando um show de jurisprudência nas suas provas de concurso, não é verdade? Principalmente na matéria tributária. Então, falar, por exemplo, que os cartórios têm incidência do ISS ou não é matéria que já foi discutida lá no Supremo Tribunal Federal. Aí cai na prova. Vem cá, cartório é um serviço delegado, sim. Cartório é um serviço essencial, sim. E ele paga ISS ou não paga ISS? Paga ISS. Aliás, pelo princípio da isonomia, entendeu o Supremo Tribunal Federal que os cartórios recebem, né, os emolumentos e sobre eles vai pagar o ISS-QN como qualquer outra empresa visando lucro, mesmo o serviço deles sendo de caráter essencial. Autenticação de documentos, registro de empresas, registro de nascimentos e assim por diante. Você entendeu? Então, aquilo que também, olha só, o professor Tudão mostrando para você a importância da disciplina através de exercícios, que é o que a gente vai fazer aqui no nosso estudo dirigido. Olha a importância. Então, aquilo que o Supremo Tribunal Federal já declarou é aquilo também que se torna interessante para o seu estudo, para o seu certame. Senão você fica assim, professor, eu não sei nem para onde correr. Pois é, eu já estou falando para onde você deve correr. Você corre para cá. Tudo bem? Então, quando ele fala incide ISS, Imposto sobre serviços de qualquer natureza, sobre atividades públicas delegadas,
Coloque aí, verdadeiro, professor. Verdadeiro, porque o Supremo Tribunal Federal já declarou e principalmente porque está na lista. Veja, falar que incide é prever na lista de serviços. Então, falar que incide é estar presente na lista de serviços. Tá certo? Bom, por último, eu coloquei aqui uma questãozinha para a gente começar aqui, mas é bom a gente saber, professor, o ISS é um tributo direto ou é um tributo indireto? Quem deve pagar o ISS, né? É aquele que, a princípio, é o prestador de serviço, que presta serviço e ele tem que pagar, então é um tributo direto. Ou é um tributo indireto e o tomador de serviço vai tomar o serviço dele? Tenta explicar melhor isso aí para mim, professor. Então vamos lá. IPTU é tributo direto ou indireto? Imposto sobre a propriedade. Quem detém a propriedade do prédio urbano é aquele que paga IPTU, então é um tributo direto. Classificação dos impostos, classificação dos tributos. Isso vai lá em direito tributário, vai lá na finalidade do tributo, não é verdade? Vai lá nas situações relacionadas justamente à cobrança do tributo sobre quem o é, quem está sendo cobrado do determinado tributo. Então, isso é uma situação bastante interessante, bastante razoável, bastante importante. E aí cai em prova. Veja, a GV gosta desse tipo de assunto, e o que a GV gosta, nós adoramos. Olha lá, caiu na prova de procurador, lá da LERJ, lá do Rio de Janeiro. Ei, professor, mas o senhor vai lá na prova lá do Rio de Janeiro? É, meu querido, é só alegria. Então, ó, são tributos classificados como indiretos, de competência da União, estados e municípios, respectivamente. Então, tributo indireto da União, o IPI. Na letra A, tá certo. Né? O IPI, apesar dele ser cobrado da empresa, quem arca com ônus é justamente quem compra o produto industrializado. O ITD está errado. O ITD é um tributo direto, porque ele é sobre a transmissão causa-morte. Então, por exemplo, sobre a doação. Então, na idade, é um tributo que, a princípio, normalmente está diretamente relacionado a quem faz a transmissão. E o ITBI? O ITBI também é um tributo direto, ou seja, quem, a princípio, está transmitindo está fazendo ali a cobrança do tributo. Né? Então, veja, na letra B, ICMS, no caso da União, já está fora, né? ISS, no caso do município, já mudou tudo a ordem, né? A letra B está fora. Na letra C, a CID, o ICMS estadual e o ISS municipal, também está fora. Por quê? Porque a CID, Contribuição à Intervenção do Domínio Econômico, é cobrado justamente daquele que, a princípio, está fazendo acontecer o fato gerador. Então, também não estaria dentro da situação. Né? IPI e IPVA. IPVA é um tributo direto, ou seja, quem detém a propriedade do veículo automotor já tem que pagar o IPVA, não tem jeito. Então, não é um tributo indireto. Você vê que, ao mesmo tempo, nessa questão interessante, ele cobra se o tributo é de competência da União, do Estado e do município e se ele é considerado indireto, ou seja, cobrado de uma outra pessoa que não aquele que faz o fato gerador acontecer. E aqui vem um detalhe interessantíssimo. Para a Fundação Getúlio Vargas, o nosso ISS pode ser classificado como um tributo indireto. Ou seja, veja, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho de um lado um prestador de um serviço e do outro lado eu tenho um tomador do serviço. Quem faz acontecer o fato gerador é o prestador, ele é que presta o serviço. Então, ele é que presta o serviço. O tomador é o que paga o preço, ele é que paga o preço. Então, na verdade, quando eu cobro, muitas vezes acontece isso no ISS, como a gente vai ver mais adiante. Não somente o ISS do prestador, mas também tem vezes que eu cobro o ISS do tomador, porque tem horas que você vai ver que o ISS vai ser cobrado do prestador. Então, isso é o tributo ser direto. Mas tem horas que o tributo vai ser cobrado do tomador. Ou seja, quem toma o serviço é que paga o imposto. É o ISS fonte que a gente chama. Aí o tributo passa a ser indireto. Então, tomem cuidado. O IPI, não, tributo indireto. O ICMS, não, tributo indireto. Mas o ISS tem essa situação. Bom, galera, falei de algumas coisas interessantes. Resolvi, perdão, tá aqui, ó. Falei de algumas coisas interessantes, ó, a letra D, por exemplo, IPVA, né? Eu não sei nem se eu acabei assumindo da frente aqui todas as situações. Deixa eu ver de novo, ó.
Letra A, IPI é indireto, ITD é direto, ITBI é direto. Letra B, ICMS não é federal da União, né? O ISS municipal trocou toda a ordem. Letra C, CID não tem essa característica de ser indireto, tá? Aí vem letra D, o IPI é indireto, o ICMS é indireto, mas a COSIP é direta, né? Perdão, o IPI é indireto, o IPVA é direto e a COSIP é direta. Quem paga é o próprio consumidor de energia elétrica. E finalmente, né? IPI, ICMS e ISS, opa, fechou. E aí eu falei, o prestador ele presta o serviço e quando ele paga o tributo é direto. O prestador presta o serviço, o tomador paga o serviço e quando ele paga o tributo é indireto. Então o ISS às vezes tem características de ser um tributo direto, às vezes tem características de ser um tributo indireto. Tudo bem, pessoal? Aí sim, falando algumas coisas interessantes sobre o que a GV considera importante na matéria a respeito da incidência do tributo, eu vou para cima agora do Código Tributário Municipal aqui do Rio de Janeiro, que está no seu edital. Então eu vou lá para o nosso ISS, perdão, vou lá para o nosso ISS. E aí ele fala assim, ó, o imposto, artigo 8º, onde começa a matéria de acordo com o nosso edital, matéria relacionada à Lei Municipal 691. O imposto sobre serviços de qualquer natureza tem como fato tirador a prestação dos serviços. Então, olha o fato tirador dele. Prestação dos serviços constantes em lista. Galera, vamos falar o seguinte aqui para você, ó. Você que vai fazer o curso aqui com a gente, toda a nossa lei vai ser marcada e tudo que a gente for marcando para você, você vai lembrar que existe um comentário a respeito. Você vai anotar seu comentário, não sei se você vai imprimir, não sei se você vai digitar. Eu vou deixar à disposição o slide para que você faça marcações nele, para ajudar você a ter um excelente resumo, né? Fazer resumo da Constituição, ele vira maior que a Constituição Federal. Pois é, para ter um excelente resumo para você poder estudar nas suas revisões. Então, olha só, o fato gerador é a prestação de serviços constantes da lista. A lista é a mesma lista da Lei Complementar 116/2003. Então, a lista, eu não quero agora, nesse momento, que você a decore. Você pode pegar a lista que está no artigo 8º, dar uma olhada de vez em quando, principalmente nos 40 itens. Então, vamos lá. A lista tem... Vou duplicar aqui, ó. A lista tem 40 itens. Esses 40 itens é interessante você conhecer. Eles são, segundo o Supremo Tribunal Federal, exaustivos, né? Desde o item 1, né, que está lá, ó, 40 itens. Desde o item 1, que a princípio é relacionado à informática, até o item, né, último lá, o dos 40. Então, nós temos 40 itens que são o que nós chamamos aí de exaustivos. Tá certo? Então, guarda essa informação aí para a gente poder levar para a prova. E nós temos mais de 300 subitens. E esses, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, eles são exemplificativos. O que significa isso? Serem exemplificativos, né? Então, 40 itens exaustivos, mais de 300 subitens exemplificativos. Porque a expressão congêneres e congêneres aparece em muitos deles. E o que significa e congêneres? Significa e similares. E congêneres significa e similares. Então é isso, né? Quer dizer, nós temos esses 40 itens exaustivos e mais 300 exemplificativos, que são os e congêneres. Tá bom, pessoal? Então, na verdade, eu não quero que você decore agora. Eu quero que você, de vez em quando, entre lá em acesso. Primeiro, assista. Olha, é um estudo dirigido, né? Assista o vídeo da Zona Cinzenta. Fechou? O vídeo da Zona Cinzenta está atualizado até 2023. Quer dizer, os últimos serviços que foram modificados, né, em recentes alterações da lista de serviços estão lá, a princípio, adaptados. Então, eu quero que você saiba essas exceções. Depois, estuda os 40 itens. Dá uma lidinha de vez em quando, porque eles aparecem em prova como serviço cartorário. Tudo bem?
Beleza, vamos lá. Bom, continuando. O fato gerador do imposto ocorre ainda que os serviços não se constituam como atividade preponderante do prestador. Significa o quê, professor? Então, se eu sou um marceneiro, aliás, se eu sou uma loja de elétrica, mas de vez em quando eu faço a instalação de lustres, o que acontece aqui? Ó? Vamos imaginar que a pessoa tem uma loja de elétrica. Loja, como a gente já entende, ela vende mercadoria. Então ela vende os lustres. Beleza, não tem problema nenhum você vender lustre, só que você não é contribuinte do ISS municipal. Né? A loja de lustres é contribuinte do ICMS. Mas se você, de vez em quando, prestar um serviço, nem é a tua atividade preponderante, nem responde por a maior parte do seu orçamento, você presta o serviço de instalar aquele lustre, professor. Então alguém, por exemplo, comprou um lustre e não comprou nem na minha loja. E liga lá para mim, se eles têm um instalador aí, eu preciso muito instalar um lustre, comprei nos Estados Unidos aquele lustre. E eu preciso que alguém venha instalar aqui. Vocês têm um instalador bom aí? Temos. E esse instalador vai sair da loja de lustres, que é um contribuinte do ICMS dos estados, porque vende mercadorias, e ele vai prestar um serviço. Não é a atividade preponderante dele, mas nesse serviço ele vai ter que emitir uma nota fiscal de serviços, a nota carioca, que nós sabemos aqui no nosso município do estado, no município do Rio de Janeiro. E aí ele vai, a princípio, prestar um serviço, mesmo não sendo atividade preponderante, o serviço está na lista, incide o ISS. Vocês entenderam esse exemplo? Então, guarda esse exemplo. Ó. Loja de elétrica e instalação de lustres. Tem tudo a ver com prova. Tudo a ver com prova. Tá certo? Outra situação de incidência. Olha lá. O imposto incide sobre o serviço proveniente do exterior do país ou cuja prestação se tem iniciado no exterior do país. É esse o texto que tem caído na prova. Com bastante ênfase. Estou até marcando aqui, ó. Então, se o serviço é proveniente do exterior do país, ou tenha se iniciado no exterior do país, entende-se que terminou no Brasil, é uma importação de serviços. Veja, não é que o serviço é totalmente feito fora no exterior. É que o serviço é importado. O resultado do serviço se dá no Brasil. O programador que eu contratei está lá nos Estados Unidos, eu estou uma empresa aqui no município do Rio de Janeiro e eu contratei aquele programador e fez o serviço cujo resultado é para a minha empresa. Importação de serviço, tributada pelo imposto. Cai na prova, cai na prova, cai na prova, cai na prova, cai na prova. Então, todos os serviços constantes na lista que forem importados, vou falar de novo, todos os serviços constantes da lista de serviços, se eles forem importados, contratei um serviço de florestamento, né, de jardinagem, de marcenaria do exterior. O cara veio prestar o serviço no Brasil. O resultado do serviço se deu no Brasil. Pois é, meu querido. Importação de serviços tributado pelo nosso ISS. Tá bom? O imposto incide ainda sobre serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços explorados economicamente. Bens e serviços públicos explorados economicamente, aqui a gente revê um pouco a lista de serviços, né? Mediante autorização, permissão ou concessão, com pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final. Então, a exploração de bens públicos, através da cobrança, inclusive de tarifas ou até de pedágios, por exemplo, a exploração de rodovias, ela é tributada. Veja, a rodovia é um bem público, mas quando ela, a princípio, é explorada, ou seja, economicamente, você paga, né, para poder ter uma rodovia bem tratada, bem cuidada, você tem o quê? Você tem um possível fato gerador do nosso ISS, exploração de um bem público. Né? E é o caso da exploração de rodovias, ferrovias e assim por diante. Tá bom? Então, é outra hipótese de incidência do tributo. Bom, incluem-se entre os sorteios referidos no item 19 aqueles efetuados mediante inscrição automática por qualquer meio, desde que a captação de inscrições alcance participantes no município. Então, quando ele fala aqui de sorteio, as loterias estão dentro dos serviços tributados pelo nosso ISS. E aí ele fala, aqueles efetuados mediante inscrição automática. Então, a pessoa, às vezes, compra um determinado item e ela automaticamente está dentro de um sorteio. Né?
E aí, quer dizer, esse tipo de sorteio onde a pessoa está numa inscrição automática também tem a incidência do nosso ISS. É um serviço, né, onde há incidência do imposto. Os serviços incluídos na lista ficam sujeitos apenas ao ISS, ainda que sua prestação envolva o fornecimento de mercadorias, ressalvadas as exceções nela contidas. Veja, aqui estão as tais ressalvas. Aqui está o vídeo que eu falo para você a respeito da zona cinzenta. Né? Aqui está o vídeo da zona cinzenta, ISS versus ICMS. Tá bom? Então, ele está falando aqui, o serviço está na lista, mesmo que tenha mercadoria envolvida, é só ISS. Serviço está na lista, mesmo que tenha mercadoria envolvida, é só ISS. Queria muito, a princípio, ter essa primeira aula com vocês, para vocês entenderem como é que é o método, como é que é a forma que a gente vai estudar essa nossa legislação, né? Deixa eu acertar ali o nosso slide aqui, para você também receber um slide bonitinho, cinzenta, né? E é com muita alegria que a gente está preparando aqui os futuros fiscais da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, fica com Deus, bons estudos e até a próxima.